Deu-lhes a comer da flor do trigo, aleluia, e inebriou-os com o mel dos rochedos, aleluia. Cantai ao Senhor com alegria, que Ele é o nosso auxílio. Cantai ao Deus de Jacó. E a oração coleta da Santa Missa de hoje. Ó Deus, que neste sacramento admirável nos deixaste o memorial da vossa paixão, fazei nós, vos suplicamos, que veneramos o vosso corpo e sangue de tal modo que mereçamos sentir constantemente os efeitos da nossa redenção. A Epístola é de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. E nos diz: Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Igualmente, também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. O gradual diz: Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós dai-lhes de comer a seu tempo. Abris as mãos e inundais de bênçãos todo o vivente. Aleluia, a minha carne é verdadeiramente alimento e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, fica em mim e eu nele. E a sequência desta oitava de Santo Tomás: Louva a Sião, o Salvador, louve o guia e o pastor com hinos e cantares. Quanto possas, tanto louva, porque está acima de todo louvor, e nunca louvareis condignamente. É-nos hoje proposto um tema especial de louvor, o pão vivo que dá a vida, o pão que na mesa da Sagrada Ceia foi distribuído aos 12, como na verdade o cremos. Ressoem, pois, os louvores sonoros, cheios de amor, seja formosa e jovial a alegria das almas, porque celebramos o dia solene que nos recorda a instituição deste banquete. Na mesa do novo rei, a Páscoa da nova lei põe fim à Páscoa antiga. O rito novo rejeita o velho, a realidade dissipa as sombras como o dia dissipa a noite. O que o Senhor fez na ceia, mandou-nos fazer em memória sua. E nós, instruídos pelo mandato divino, consagramos o pão e o vinho em hóstia de salvação. É dogma de fé para o cristão que o pão se converte na carne e o vinho no sangue do Salvador. O que não compreendes nem vês, disto a fé viva, porque isto se opera fora das leis naturais. Debaixo das espécies diferentes, que são apenas sinais exteriores, ocultam-se realidades sublimes. O pão é a carne e o vinho é o sangue, todavia debaixo de cada uma das espécies Cristo está totalmente. E quem o recebe não o parte nem divide, mas recebe o todo inteiro. Quer o recebam 1000, quer um só, todos recebem o mesmo, nem recebendo podem consumi-lo. Recebem-no os bons e os maus igualmente, porém com efeitos diversos, os bons para a vida e os maus para a morte. Morte para os maus e vida para os bons, consideremos como são diferentes os efeitos que produz o mesmo alimento. Não vacile a tua fé quando a hóstia é dividida, porque o Senhor encontra-se sempre todo debaixo do pequenino fragmento ou da hóstia inteira. Nenhum corte pode violar a substância, apenas os sinais do pão, que vês com os olhos da carne, foram divididos sem a menor alteração da realidade divina que esses mesmos sinais significam. Eis, pois, que o pão de que se alimentam os anjos foi dado em viático aos homens, pão verdadeiramente dos filhos, que não deve se dar aos cães.
foi já prefigurado nos ritos e nos acontecimentos do Testamento Antigo, na imolação de Isaac, no Cordeiro Pascal e no maná do deserto. Bom pastor, ó bom pastor e alimento verdadeiro do que apacentas, ó Jesus, tende piedade de nós, alimentai-nos e defendei-nos, e fazei que mereçamos fruir da vossa glória na terra dos vivos. Vós que tudo conheceis e que tudo podeis fazer, e nos alimentais aqui na terra da mortalidade, admiti-nos, Senhor, lá no céu, à vossa mesa, e dai-nos parte na herança, e na companhia dos que moram na cidade santa. Amém. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe meu sangue, fica em mim e eu nele, assim como me enviou o Pai, que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e, não obstante, morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Pode sentar. O ofertório, os sacerdotes do Senhor oferecem a Deus o pão e o incenso, e é por este motivo que se conservam santos diante de Deus e não desonram o seu nome. A oração secreta nos diz: concedei, Senhor, à vossa igreja a graça da união e da paz, mistificamente simbolizadas nos dons que vos oferecemos. A oração, a antífona após comunhão: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isto, todo aquele que comer deste pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. E a oração depois da comunhão: fazei-nos, Senhor, transbordar do gozo eterno da vossa divindade, que está prefigurado na recepção temporal do vosso corpo e do vosso sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje, como eu lhes dizia, o princípio é o dia da oitava do Corpus Christi. Então o padre vai explicar um pouco sobre esse sacramento. Às vezes vai parecer um pouco, nós poderíamos pensar que é desnecessário, porque a gente não tem missa sempre. Então fala, mas por que falar do Santíssimo Sacramento, do corpo e do sangue do Nosso Senhor, da Santa Missa, se a gente não tem missa frequente? Então, mas vamos ver que nós não temos missa porque nós ignoramos a realidade dessas verdades, ou porque nós tratamos mal o Nosso Senhor e Nosso Senhor se afastou de nós, não? Então nós temos que voltar a entender com o entendimento da fé e ter o grande desejo de receber o Nosso Senhor, e Ele novamente se aproximará de nós. E esse sacramento se come e se bebe do corpo e sangue de Nosso Senhor sacramentalmente, quando recebe a Sagrada Hóstia, e também Nosso Senhor é manducado, comido, mordido, pelo desejo sincero de recebê-lo. É a chamada comunhão espiritual. Nosso Senhor, antes de ser entregue, diz o Evangelho, então antes dele ser crucificado e de morrer para a nossa salvação, depois de ter ceado, diz o Evangelho também. São palavras muito precisas para que não haja nem confusão da missa, tirando nela o sacrifício, como fizeram no modernismo, e nem confundindo a missa com a ceia da última ceia, porque é absolutamente nada a ver a última ceia com a missa. Por isso, os Santos Evangelhos nos diz: depois de ter ceado, ou seja, Nosso Senhor cumpriu com o rito do Antigo Testamento a última ceia. Ele tomou o pão, ou seja, acabou a ceia hebraica, ele toma o pão, parte, dá graças e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nosso Senhor, ele não está fazendo simbolismos. Ele está ali tomando um pão, ele fez isso, abençoa e dá a seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo.
E naquele momento, aquele pão se transformou, deixou de ser pão e passou a ser corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele toma o cálice, abençoa, dá graças, dá a seus discípulos e diz: não tomai, bebei dele todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, mistério de fé, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. E ele dá a seus apóstolos a comer e beber do seu corpo e sangue. Antes deste acontecimento, nosso Senhor celebrou a Páscoa dos judeus, lavou os pés dos seus discípulos para perdoar os pecados, inclusive os mais ocultos e leves, porque o lava-pés foi um rito que nosso Senhor moveu a caridade dos seus discípulos. E aí depois ele celebra o sacramento e dá a comer seu corpo, sangue, alma e divindade, o qual ele mesmo comeu e bebeu. Porque nosso Senhor fez a primeira missa, foi depois da última ceia. Porque ele antecipa o que depois de algumas horas ele vai realizar morrendo no Calvário. Então nosso Senhor morre por primeira vez depois da última ceia. E depois ele vai morrer no Calvário. E a Santa Missa, tanto a primeira como todas as outras missas, a que dentro de alguns momentos vamos celebrar, ela é a perpetuação do sacrifício da cruz. Por isso, depois de ter ceado, ele toma o pão. Nosso Senhor, a Santa Missa não tem absolutamente nada a ver com a última ceia, porque acabou com ela ao realizar os ritos e depois ele instituiu o sacrifício do Novo Testamento, que é o sacrifício da cruz, e ao receber este sacrifício é a Eucaristia. Então, nesse sacramento nós temos dois sublimes mistérios: o da Santa Missa, do culto, da adoração que se dá a Deus, à altura de Deus no Novo Testamento, que é a Santa Missa, e o receber essa vítima imolada na Santa Missa é o sacramento da Eucaristia. Nosso Senhor, ele se deu, e tudo que Nosso Senhor pensou foi muito bem pensado, porque Deus pensa as coisas corretamente, obviamente. Ele quis, vimos no catecismo, da matéria desse sacrifício fosse usado o pão de trigo. Poderíamos dizer assim, pão de trigo, porque os judeus comem pão de trigo e era o que Nosso Senhor tinha na frente dele. E o vinho de uva, porque os judeus tinham vinho de uva, então era o que ele tinha à mão. É muito mais do que isso. Não é porque ele tinha à mão ele escolheu. Ele escolheu porque há uma intenção divina em que tudo que tocar esse sacramento seja não só um símbolo, um simbolismo belo, mas produza a beleza do que significa. E quem nos explica isso é Santo Tomás de Aquino. Então, Nosso Senhor escolheu o pão, a matéria desse sacrifício, desse sacramento, um pão de trigo. E o trigo, ele é produzido pela natureza como vários grãos. Depois de seco, as espigas colhidas, aqueles grãos é descascado, depois aqueles grãos são moídos, feito farinha, depois vira pão. Antes disso, para que não seja indigesto, normalmente é fermentado e, se não, é bem assado, porque caso contrário vai ser uma massa bem digesta para ser comida. Nosso Senhor escolheu este pão para transformar o pão de trigo no seu corpo, sangue, alma e divindade, porque ele está inteiro, para mostrar a união que deve haver, a unidade e o sacrifício. Por quê? Assim como aquele grão foi cultivado, descascado, triturado, moído, feito pão, amassado para a mão de uma pessoa diligente, assado e depois comido, nós vemos o processo de descascar, de triturar, de amassar, de comer, sacrifício. Mas aqueles inúmeros grãos foram feitos um só pão e mostra então a unidade que há, a união dos que comungam. Por isso, comunhão é entrar em comum união com Ele. E é o sacramento que causa a união dentro da Igreja Católica. Todos nós comemos do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e nós bebemos o mesmo sangue que saiu do mesmo coração que bombeia o coração de Jesus, aquele sangue para cada alma que comungou, e ele causa a união na alma. Ou seja, aquelas almas não podem estar em guerra com Deus pelo pecado, e aquelas almas que comungam não podem estar em guerra entre si. Por isso é o sacramento da paz, que é a oração a igreja pedia. A paz é a ordem das coisas.
E a paz supõe esta cessar guerra contra Deus, o pecado, e contra o próximo, os nossos pecados, que também fazem guerra com o próximo. Por isso, o sacramento da paz é o sacramento da Eucaristia, que causa a união. E Nosso Senhor quis não exagerar, mas insistir neste significado, por ende, no efeito da paz e da união, pela matéria da consagração do vinho no seu sangue, corpo, alma e divindade. A uva, um cacho com várias uvinhas lá, não, que é colhido, depois pisado no lagar, depois de pisado ele vai ser fermentado, vai virar vinho e vai ser servido e tomado, bebido. Então também tem a conotação do sacrifício e da união. E Nosso Senhor quis usar para a matéria, para o seu sangue, esta bebida que está aí unificada por ser triturada, fermentada, feita vinho e depois consagrada, feita seu sangue. Para mostrar que assim tantos grãos, pequenas uvas que somos cada um de nós vamos também ser triturados, pisados, feito uma só coisa, pelo sacramento da Eucaristia que produz esta união em nós. Esta razão que nós vemos no mundo e na igreja não tem paz, nos membros da igreja não tem paz, nas famílias não tem paz e todos nós vivemos em guerra porque nós estamos distante deste efeito da Eucaristia, que é comer o corpo de Cristo e viver unido a Cristo e unido a nosso Senhor, unido entre nós. Então, as almas que vivem em guerra é porque elas estão comungando, ou pouco, ou mal, ou estão resistindo ao efeito desta paz que vem do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Isto por parte da significação da matéria. Depois, Nosso Senhor, ele quis, por um desígnio dele, que o sacrifício da cruz fosse perpetuado. Então, a confecção deste sacramento é um sacrifício. Por isso, eles diziam que na primeira missa, Nosso Senhor antecipa a cruz, porque ele não tinha morrido ainda na cruz, e todas as missas depois da sua crucifixão é perpetuar a cruz. Porque a cruz, o sacrifício da redenção, o sacrifício da Santa Cruz, ele é o sacrifício que cessa a guerra que existe entre o homem e Deus. Então, por isso, Nosso Senhor quis que esse sacrifício fosse perpetuado. Por isso nós não celebramos a última ceia. Quando os inimigos de Deus, os primeiros dentre eles são os protestantes, os evangélicos, que têm aversão à cruz de Cristo, eles quiseram acabar com o sacrifício da missa. Lutero foi o primeiro. Então, o que ele fez? Ele foi ressaltar a última ceia e ele fez minguar a presença do sacrifício da cruz. E nós vamos ver que a ausência do sacrifício da cruz na história do homem e na vida cristã, verdadeiramente cristã, é fruto de contínuos conflitos. A revolução só vai ser possível quebrando a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, o sacrifício da cruz, o altar, a missa, o sacerdócio, são grandes antídotos contra os vícios dos homens. Por quê? Porque é sacramento da união com Deus e com o próximo. E é sacramento do sacrifício, porque para estar unido nós temos que fazer muitos sacrifícios. O suportar, o tolerar, o nos corrigir, para que haja paz. E cessar a baixar nossas armas contra os nossos próximos e contra Deus nosso Senhor, que é o nosso pecado. E tudo isso é possível pelo sacrifício da cruz. Então a sociedade vai ser depois privada dessa graça porque o sacrifício da Santa Cruz foi envenenado, adulterado ou substituído. Isso fora da igreja pelos protestantes e depois já nos anos pós-concílio com a missa nova, que vai fazer nada mais que a missa luterana, protestante, que são sinônimos, e anticruz de Cristo seja posta e seja feita o rito da igreja, supostamente o rito católico, que nunca foi e nunca vai ser católico. E aí nós vamos entender porque tudo hoje se desgrega. Porque existe a corrupção dos costumes, que é o fermento. Nosso Senhor usou pão sem fermento, porque o fermento é a corrupção. E Nosso Senhor quis pão ázimos para que nesta significação e nesse efeito não haja corrupção de nada. Pelo contrário, haja que os costumes e a vida fiquem incorruptos, sem
degradação dos costumes. E nós vemos então hoje tudo está em estado de decomposição, porque tiraram o sacramento da união, da unidade com Deus e com o próximo, e também tiraram a conotação do sacrifício. A vida do homem hoje é lutar contra o sacrifício. Tudo que é sacrifício, o homem foge. Porém, ele vai fugir do sacrifício, do mais e sublime e perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Nosso Senhor no altar. Aí nós vamos entender porque esta ressaltar exacerbadamente a ressurreição de Jesus. Nosso Senhor, que é um mistério de fé e um sublime mistério, mas na missa nós não celebramos com esta exaltação à sua ressurreição, também celebramos, e há a menção da ressurreição de Nosso Senhor na Santa Missa, mas nós celebramos o seu sacrifício. A ressurreição de Cristo é o seu troféu, mas ele venceu o pecado, a morte, e nos dá a graça de vencer o pecado, a morte e vencer-nos pelo sacrifício da sua cruz. Então, se nós tiramos a cruz de Cristo, nós vamos perder a unidade e nós vamos adulterar o Santíssimo Sacramento e Nosso Senhor não vai estar entre nós. Nós não podemos estar unidos a Ele sem este sacramento ou desejar esse sacramento, que é o sacramento e o sacrifício da Santa Missa, da Santa Cruz. Então, peçamos a Nosso Senhor essa graça. Às vezes parecem coisas meio teóricas, mas nós assistimos à degradação dos costumes. E se nós não temos essa vida de sacrifício de Cristo imitando, nós não vamos servir para a vida eterna. Porque a vida eterna com Deus é como ter recebido um prêmio. Ninguém recebe um prêmio se não fez o exercício que deve ser feito. Ninguém vai receber um troféu se não correu, ou se não andou na sua Fórmula 1 e chegou em primeiro lugar, ou segundo ou terceiro, mas em algum lugar tem que chegar. Se ele não fez isso, ele não recebe troféu. E como a gente vai querer um céu se a gente não faz nada por Cristo? E não fazer nada por Cristo é ser um derrotado e ir para o inferno. E quem nos dá a graça de fazer isto, algo por Cristo? O mesmo Cristo que nós comungamos. Por isso Nosso Senhor é chamado Pão dos Fortes. Ele é o pão daqueles que querem ser fortes. É o pão daqueles que querem ter vida. Por isso ele é o pão da vida. E ele é o pão daqueles que realmente querem o céu. O céu é para almas heróicas, para almas que têm grandes desejos, e não é para almas mesquinhas. O inferno é de almas mesquinhas, de almas egoístas, de almas que vivem em discórdia, porque Deus é o Deus da paz. Então os que vivem na paz de Deus, com Deus e querem com o próximo, estes sabem que é obra árdua, por isso ele necessita do sacramento da Eucaristia, que é sacramento de união com Deus, de paz e de sacrifício. Então peçamos esta graça, Nosso Senhor. Verdade que nós não temos missa frequente, mas como lhes dizia ao princípio, nós necessitamos desejar esse sacramento. Santo Afonso ensina que quando nós desejamos sinceramente receber Jesus Eucarístico, nós recebemos a graça dele. E esta comunhão espiritual nós podemos fazer mais de uma vez por dia. Comungar sacramentalmente só uma vez por dia. E nós não temos a dita de ter missa todos os dias, mas nós temos a dita de poder, com um coração sincero e um desejo ardente, desejar Nosso Senhor. Senhor, vinde esta alma que tem fome e sede de vós, e Nosso Senhor vem com a sua graça, e nós recebemos a graça de uma comunhão espiritual. E será ela, sinceramente desejada, que vai atrair de volta o altar de Deus para viver entre nós, porque o sacramento da Eucaristia é o sacramento de Deus tão próximo de nós. De Israel, no Antigo Testamento, dizia, não há um Deus tão próximo de nós como o Senhor Deus de Israel. E nós podemos dizer isso com toda a verdade, porque nosso Senhor está vivo, tal qual no presépio, tal qual nos braços de Nossa Senhora quando desceu da cruz, é o mesmo que está dentro de um sacrário, e tão próximo de nós. Então, se nós realmente desejamos estar com Ele espiritualmente, Ele estará conosco fisicamente de volta no sacrário das nossas igrejas, coisa que no momento Ele não se encontra, porque Ele foi expulso, ou o sacrifício da Santa Missa foi adulterado a tal ponto que hoje fazem qualquer coisa. Usam qualquer pão, dizem qualquer coisa, a fórmula não é observada. Os ministros, sabe Deus se o bispo obedeceu à imposição de mãos e às fórmulas do ritual, e nós vivemos hoje em dúvidas. Se é padre ou se não é padre, se está ou não no sacrário, porque nós realmente tratamos tão mal Nosso Senhor que nós perdemos. E Nosso Senhor se afastou do homem, porque o homem se afastou dele em primeiro lugar.
Então vamos voltar com esse espírito reparador, de desejo sincero, de comungá-lo espiritualmente, para tê-lo depois fisicamente nos nossos sacrários e estabelecer a paz da sociedade, a paz nas nossas almas, a paz nas nossas famílias, que sem o Santíssimo Sacramento não é uma coisa possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.